Bem, nós vamos falar do método de ordenação Quick Search, abordando o ponto de vista da ordenação manual, explicando da maneira da qual ele funciona. Ele funciona basicamente segundo dois princípios, que é o dividir para conquistar e o outro que é a partir da escolha de um pivô. Esse daí é o vetor não ordenado de 9 posições, da qual nós colocamos a posição de 0 a 8 de que cada um ia ocupar. Bem, aí funciona basicamente. Isso vai depender muito do programador ou do método que você vai usar para definir. Geralmente se utiliza o pivô da primeira posição, que é a posição 0, ou se escolhe aleatoriamente dentro do algoritmo, ou as pessoas também acabam escolhendo a última posição. Isso varia muito de acordo com quem vai fazer esse processo de ordenação. Aí nós fizemos a utilização como o pivô, o primeiro elemento, ou seja, da posição 0. Ou seja, a partir dessa definição a gente começa pelo lado oposto, ou seja, na posição 8, que é o último elemento do vetor, da qual as setinhas, essas laranjas e verdes, representam ponteiros, que à medida que a condição vai sendo considerada como verdadeiro, ou seja, a resposta para menor pivô ou maior pivô ser positiva, a setinha vai andando. Caso ela seja negativa, vai havendo a troca de posição dos elementos que está sobre a setinha, e ao ponto de que elas se encontrem, essa é a posição definida para o vetor. Como o vetor é o 7, que é o da primeira posição, a gente vai tirando ele e vai seguindo. Vamos lá. O 4 é maior que o pivô? Não. A gente faz uma comparação e uma troca, que a resposta para tal foi não. O 4 sai daqui, deixa para cá e avança a setinha do lado oposto. O 3 é menor que o 7? Sim. Eu ando e conto apenas uma comparação. O 2 é menor que o pivô? O 1, perdão, é menor que o pivô? Sim. Sigo. O 8 é menor que o pivô? Não. Ou seja, eu faço mais uma comparação, mais uma troca. O 8 deixa daqui, passa para cá e avanço. O 5 é maior que o pivô? Não. Faço mais uma comparação, mais uma troca. O 5 deixa daqui, passa para cá e avanço. O 2 é menor que o pivô? Sim. Só conto uma comparação e avanço. O 10 é menor que o pivô? Não. Mais uma comparação, mais uma troca. 10 sai daqui e vem pra cá, avanço você. O 9 é maior que o pivô? Sim. Só conto mais uma comparação. Ela vai andar. Encontramos, as duas setinhas se encontrou, ou seja, encontramos a posição do pivô, que é o 7. Que é a quinta posição do 7. Ou seja, a gente vem no vetor ordenado, na quinta posição, marca 7. Agora, após isso, a gente já fez a técnica de dividir para ordenar. Ou seja, nós fizemos os elementos que estão à esquerda do pivô, que são os menores, e à direita do pivô, que são os maiores que ele. Agora a gente vai para a próxima parte, fazer a ordenação dos elementos que estão à esquerda do pivô, da qual a gente faz pega a primeira posição como pivô, o 4, e novamente a gente faz esse processo de dividir para conquistar com um novo pivô. Dentro do algoritmo mesmo da sua implantação, isso seria chamado de recursividade, ou seja, chamaria ela várias vezes até encontrar todas as posições. Começando pelo lado oposto, vamos lá. O 2 é maior que o pivô? Não. Contamos mais uma comparação, primeira comparação nesse caso, mais uma troca. O 2 passa para cá e a gente
Pronto, agora nós seguiremos com a segunda parte do vídeo, né, que foi cortado, caso que o responsável por fazer essa gravação, um jumento, e errou a parte. Seguimos. O 3 é menor que o pivô? Sim, a gente só aumenta mais uma comparação. O 1 é menor que o pivô? Sim. Segue mais uma comparação. O 5 é menor que o pivô? Não, a gente só tem mais uma comparação e mais uma troca. O 5 passa a ocupar essa casa, a outra andou, setas se juntaram, encontramos a posição do pivô. Ou seja, o 4 é o responsável por ficar na posição de número 3. Se nós voltarmos aqui e observarmos, só tem mais um elemento após o 4, que é o 5. Ou seja, ele não vai ter mais nenhum para comparar. Ou seja, automaticamente nós também definimos a posição que ele irá ocupar, que é a posição de número 4, perdão. Agora a gente segue. Encontramos todos os que estão à direita e a posição do pivô. Agora a gente só pega os elementos que estão à esquerda dele, que é o 2, o 3 e o 1. Pivô sempre, segundo nossa regra, o primeiro. Vamos lá, lado oposto. O 1 é maior que o pivô? Não. É mais uma comparação e mais uma troca. 1 passa para o lado de cá. Vamos lá. O 3 é menor que o pivô 2? Não. Mais uma comparação. Resposta não. Mais uma troca. O 3 irá trocar de posição. Juntamos as duas, encontramos a posição do pivô 2. Ou seja, ele vai ser responsável pela posição, estar na posição 1, ao mesmo passo que encontramos só há um número à esquerda dele e um número à direita dele. Ou seja, encontramos a posição de tanto à esquerda quanto à direita desse pivô. Ou seja, 0, a posição 0 é representada pelo número 1 e a posição 2 é representada pelo número 3. 1 e 3. Agora, se a gente observar lá no início, a gente encontrou todos que estão à esquerda do primeiro pivô que nós representamos a técnica de dividir para conquistar. Agora a gente vai pegar o lado direito dele, que são as posições 6, 7 e 8 com os respectivos números 9, 10 e 8. O 9, o primeiro elemento dentro dessa novo vetor que a gente gerou para dividir, ou seja, ele é o pivô, e seguiremos essa ideia. Vamos lá. O 8 é maior que o pivô 9? Não. Então a gente faz mais uma comparação e mais uma troca. O pivô passa para o lado de cá e você quem anda. O 10 é menor que o pivô 9? Não. Então a gente conta mais uma comparação e mais uma troca pela resposta ser não. O 10 passa para cá. As setinhas se juntaram, ou seja, encontramos a posição do pivô, nesse caso, o 9, que é a posição 7. O 9 fica representado aqui. Assim como aconteceu anteriormente, tanto à esquerda quanto à direita do pivô só tem um elemento, encontramos a posição do 8 e do 10. 8 e 10. Ou seja, encontramos todas as posições e o vetor está corretamente ordenado. Aí, como que a gente é raiz mesmo, a gente vai contar manualmente a quantidade de comparações e trocas que realizamos. Comparações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 trocas. 16 comparações, perdão. E a quantidade de trocas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trocas. Lembrando que, dependendo da posição do pivô que você escolher, essa quantidade de comparações ou trocas pode diminuir ou aumentar. Agora, devidamente, fizemos a apresentação do algoritmo Quick Search. Obrigado.